Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estou reunido em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que tenhamos um final de ano cheio de paz, saúde e felicidade. Passo aqui para gravar as obras de Frei Inácio Larrañaga sobre o livro A Arte de Feliz. Vou falar sobre o tempo passado. Não podemos retroceder nem um instante do tempo. Tudo o que aconteceu até este momento já é fato consumado. É impossível alterar até mesmo um milésimo de segundo. Pois bem, relembrar e reviver os acontecimentos passados costuma transformar-se na principal fonte de tristeza e sofrimento para a maioria dos irmãos. É hora de acordar e deixar para trás o impossível. O que diríamos de uma pessoa que, ao aproximar-se de um muro de pedra, começasse a bater a cabeça contra ele? Pois bem, é essa a situação de quem se dedica a amargurar-se, relembrando e revivendo histórias dolorosas. Esses episódios dolorosos são mais irremovíveis que uma muralha ciclópica. Uma muralha à nossa frente pode ser desmantelada pedra por pedra ou golpe por golpe. Entretanto, os fatos consumados não serão alterados 1 milímetro sequer, mesmo que você derrame oceanos de lágrimas. Sentir vergonha e tristeza deles e por eles trazê-los obsessivamente à memória é como bater a cabeça contra um rochedo. É a sua cabeça que quebra. Então, para que relembrá-los? Deixe-os para trás. 2 anos e meio atrás você foi traído. Apenas uma semana, aquele seu projeto importante foi objeto de riso. 8 meses atrás, um dos seus perdeu a vida em um acidente de trânsito. Há pouco tempo você esteve a ponto de perder o emprego por causa de intrigas causadas pela inveja. Os fatos já estão consumados. Não serão alterados em toda a eternidade. Deixe-os para trás. Portanto, no esquecimento, relembrando-os, você volta a revivê-los e é uma loucura. Só você sofre. Aqueles que tanto mal lhe fizeram estão alegremente desfrutando a vida sem se importar com nada. E você se inflama de cólera e fúria contra eles. Mas a ira de seu coração não chega sequer a roçar-lhes a pele. Enquanto você se consome e se corrói com seu próprio veneno, é uma loucura, chega de sofrimento. Lembre-se, as fúrias do seu coração nada poderão fazer para que o que já aconteceu não tivesse acontecido. Existem pessoas de tendências subjetivas e pessimistas ao mesmo tempo, que vivem relembrando casos passados, algumas vezes já bem remotos, nos quais se viram desagradavelmente envolvidos. E agora, a relembrá-los, se enchem de vergonha, chegam a corar como se aqueles fatos tivessem acontecido nesta manhã, revivendo-os como se ainda estivesses enredados entre as dobras daqueles acontecimentos já tão longínquos. Acusam as outras pessoas, agredindo-as mentalmente e se consolam com sentimentos de autocompaixão. É uma infeliz recriação de sua mente delirante. Uma das fontes de tristeza humana mais opressoras são os fracassos. O fracasso é um conceito relativo e subjetivo. Uma vez mais, um produto da mente. Você tinha um projeto e calculou que o projeto alcançaria, digamos assim, a nota 100. Mas uma vez realizado o projeto, acabou alcançando nota 45. Você considera o resultado negativo, mas na verdade só foi inferior às suas previsões. Frustrado e humilhado, você começa a rejeitar mentalmente o resultado inferior ao esperado e, a partir desse momento, começa a transformá-lo em fracasso, que começa a
pressionar você, ou pelo menos é assim que você sente. E à medida que sente essa pressão, resiste a ela com toda a alma, tornando-a aceleradamente mais opressora. E assim, preso nesse círculo vicioso, você pode acabar sendo vítima de profundas perturbações de personalidade. Daí nasce a angústia, que significa entristeza, aperto. Mas, meu irmão, acorde, não é o fracasso que o está apertando, é você que está se pressionando com suas rejeições mentais contra o fracasso. Aquilo que inicialmente foi só um resultado inferior aos seus cálculos, de tanto ruminar o assunto, você o vai transformando em um pesadelo que envergonha e entristece. É uma insensatez. Acorde e fuja do incêndio. Uma vez que você colocou todo o seu esforço num trabalho ou em outra coisa qualquer, acabou o combate e tudo está consumado. A sabedoria e o senso comum dizem que é uma insensatez perder tempo com lamentações, batendo a cabeça contra muros indestrutíveis dos fatos consumados. O esforço depende de você, mas os resultados não dependem de você, mas sim de uma série imponderável de casualidades. Coloque toda a sua paixão e energia no combate da vida. Quanto ao resultado, esqueça e fique em paz. Uma vez que chegará quando você tiver se liberado dos resultados. Se os resultados não dependem de você, é uma loucura viver oprimido, humilhado, envergonhado pelo aspecto do fracasso. O consumado está. É inútil chorar e lamentar-se, queimando energias de modo estéril, humilhar-se por nada, envergonhar-se de nada, entristecer-se de nada, por nada. O que passou deixe para trás no esquecimento, continue na batalha da vida com a plenitude de suas energias. Outra terrível fonte de tristeza são os complexos de culpa, que nascem no recôndito mais negativo do ser humano e se reduzem a dois sentimentos, tristeza e vergonha. As pessoas sofrem muito por causa dos sentimentos de culpa. Sentem-se tristezas, envergonhadas por seus erros e desacertos. Vive o dia e noite acusando-se, sem poder se consolar, mastigando a erva amarga da culpa por não ter acertado na educação dos filhos, por não ter tomado tal atitude ou ter pronunciado tais palavras, por não ter assistido suficientemente tal pessoa que faleceu por ter feito papel ridículo diante daquele grupo, não por ter tido atitudes adequadas, por ter feito uma pessoa sofrer, por não ter vivido dentro da escala de valores recebida da juventude, por ter pecado nesse ou naquele assunto. Sentem raiva, remorso, tristeza, instinto de vingança contra si mesmos. Encerram-se uma confusão tão contraditória que se autocompadecem, autocastigam, autojustificam, e tudo isso é envolto num manto daquele binômio da morte, tristeza e vergonha. Entre os complexos de culpa, os mais terríveis são os que se dão no campo da religião, a obsessão pela culpa e pelo pecado. No âmago desses complexos, agitam-se instintos de vingança contra si mesmos. Irritam-se consigo mesmos, porque acreditam que tem pouca valia. Ficam indignados e sentem raiva por seres assim, incapazes de agir de acordo com a vontade de Deus. E com os critérios da razão, humilham-se, vivem-se enfurecendo consigo mesmos, por não aceitarem suas limitações e impotências, envergonhando-se e entristecendo-se
por suas culpas e pecados. E provavelmente, na última análise desses complexos, a mãe dá à luz a esses sentimentos. É o chamado complexo de onipotência. O homem fica ferido e derrotado ao perceber que não pode voar pelo alvo do ideal. Esses sentimentos de culpa foram sendo cultivados deliberadamente entre nós, como se houvesse um convite tácito para enfurecer-se contra nós mesmos, por sermos pecadores e, como tais, merecedores de castigo. E antes de sermos castigados por Deus, é preferível nos castigarmos psicologicamente mediante sentimentos de culpa e remorso, tendo-se a impressão do cumprimento da justiça divina. E assim fomos cingindo nossa cabeça com uma coroa de hostilidade. É hora de acordar. É indispensável viver alerta e dar-se conta de que é uma insensatez remexer arquivos que contêm histórias irremediavelmente mortas. Há algo que não has de beber, deixe-as correr, diz o ditado. Aquelas pessoas que tiveram uma influência tão negativa em sua juventude, aqueles equívocos que mais tarde você tanto lamentou, deixe-os todos no esquecimento eterno. Aquelas pessoas, aquelas hostilidades emanadas de inveja negativa, aquela sutil rasteira, aquelas incompreensões, aquelas meias-verdades que tanto desprestigiaram você, aquele episódio que ainda hoje o faz chorar e entristece, enterre tudo na cova do esquecimento. Aqueles que nunca estimaram você, que sempre o desprezaram, os que pelas costas mancharam seu nome com calúnias e mentiras, aquela crise emocional, o prejuízo financeiro, aqueles ideais que você nunca pôde realizar, aqueles projetos que caíram por terra. Sabemos bem de quem foi a culpa. Arranque de seu interior todos esses tristes despojos e enterros sob 7 palmos de terra, a terra do esquecimento. As águas passadas não tornam a passar. Deixe que os mortos enterrem os mortos. Requiem sobre as folhas mortas e os arquivos esquecidos. Nada disso existe mais. Não vá revivê-los em sua mente. Esqueça tudo. Acorde como se estivesse nascendo de novo. Neste dia, levante a cabeça, olhe para frente e avance para um mundo de alegria e esperança. Shalom para vocês e até a próxima.